Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez, lição de número 3, será ministrada no dia 18 de abril de 2021. Tema da lição, Dons de Revelação. A nossa revista, a revista da CPAD, e o nosso texto áudio se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem salvação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, aqui no texto áureo nós já somos informados que Paulo ele escreve à igreja de Corinto acerca de que os irmãos, quando eles se reunirem para adorar a Deus, para cultuar, eles têm que cultuar com os dons. A nossa verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então nós precisamos entender que os dons de revelação, eles foram importantes e eles são, e enquanto a igreja estiver aqui na terra, eles vão ser. Mas na atualidade que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que esses dons eles são imprescindíveis, porque hoje a gente precisa desses dons para a questão de não ser enganado, de não ser enrolado. Porque quando alguém está falando, a gente precisa desse dom para entender se é o espírito humano, se é o espírito do anticristo ou se é o Espírito Santo falando. Porque às vezes, se a gente não tiver esse dom, a igreja não tiver esse dom, ela é uma presa fácil nas mãos desses espíritos imundos, mentirosos e enganosos. Porque se for o espírito humano, o coração humano é enganoso. O nosso coração humano, ele pode ser facilmente levado ao engano, à prática de coisas erradas. Se for um espírito do anticristo, a gente também vai ser enrolado da mesma forma se não tiver esses dons de revelações. Então, os dons de revelações, vamos agora aos objetivos específicos, mas primeiro eu quero apresentar o objetivo geral. O objetivo geral diz expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então, esse é o objetivo aonde precisa ser trabalhado na sala de aula, precisa ser colocado diante da classe, que esses dons de revelação, eles precisam ser apresentados. Vamos aos dons, aos objetivos específicos, Primeiro, conceituar o dom da palavra sabedoria. Segundo, explicar o dom da palavra e da ciência. E terceiro, refletir a respeito do dom do discernimento dos espíritos. Então, cada um aqui dos objetivos específicos vai tratar de um dos dons, porque os dons de revelação, eles são três, que está nessa categoria de dons de revelação. A categoria dons de revelação, ela tem 3 dons. E o primeiro é a palavra de sabedoria, é o primeiro dom da revelação. O segundo, palavra da ciência. E o terceiro, dom de discernimento de espírito. É onde a gente vai ter a habilidade divina de entender se o espírito é humano falando, o espírito do anticristo, ou até mesmo o Espírito Santo. A igreja ela precisa ter esse dom. A nossa introdução ela inicia dizendo: o teólogo pentecostal Stanley afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12 em 3 categorias: revelação, poder e expressão. Essas três dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que quando o estudioso da Bíblia, Stanley, ele classifica essas 3 categorias, a categoria da revelação, do poder e da expressão, em cada uma dessas categorias ele vai apresentar 3 dons, ou seja, ao todo são 9. Aqui em Coríntios não significa dizer que os dons do Espírito são 9, não.
Aqui, nessa referência, sim, nós só encontramos 9, são esses 9 que esse estudioso divide em 3 categorias, de 3 dons em cada categoria. E nessa aula de hoje, a aula de número 3, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa primeira categoria, que é a categoria de revelação. É os 3 dons aonde a gente vai estudar um pouquinho. E é necessário esses dons porque nós, fazendo uso desses dons, nós iremos ser orientados, né? Nós iremos receber aconselhamento, que com certeza nos ajuda a ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência e a discernir se os espíritos são de Deus ou não. Então, por isso, a importância desses dons para a atualidade. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos comentar um pouquinho sobre palavra da sabedoria e o primeiro tópico, conceito. E o conceito diz, o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita, segundo o dicionário eletrônico Wires. Sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. É muito interessante o conceito, segundo o dicionário da palavra sabedoria, porque às vezes nos nossos dias, eu sei que ainda tem alunos nas nossas salas de aulas que confundem muito a questão da sabedoria e do conhecimento. Acha que sabedoria é a mesma coisa que conhecimento e são coisas diferentes. A sabedoria, ela é algo que a pessoa não aprende aonde aprende o conhecimento. A sabedoria, ela não é extraída da mesma fonte do conhecimento. O conhecimento é um monte de informação acerca de determinadas áreas. Já a sabedoria verdadeira e autêntica, e a que nós estamos a falar nessa oportunidade, ela vem de Deus. É aquele ponto onde Deus dá a Salomão uma sabedoria sobrenatural. Então, a sabedoria, ela é como se fosse um conhecimento, ou vamos dizer que é a forma certa de administrar o conhecimento. Porque tem muita gente hoje que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. E tem muita gente que tem sabedoria e não tem conhecimento. Então, a sabedoria divina, ela nos capacita para administrar o conhecimento da forma correta, onde Deus venha ser glorificado através desse dom. Então, esse dom, esse primeiro dom, o dom da sabedoria, ele precisa estar presente na igreja. Segundo tópico, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Aqui a gente vai ter um rápido, vamos dizer, comentário, tanto no Antigo Testamento como no Novo, acerca da palavra de sabedoria na Bíblia, do Antigo Testamento e no Novo Testamento. A gente vai ver que essa palavra de sabedoria no Antigo Testamento, a gente percebe ela é bem perceptível na vida de alguns personagens do Antigo Testamento, como por exemplo, a vida de Daniel, que estava lá na Babilônia, a vida de José, que tinha essa sabedoria, Ezequiel, Jeremias, o profeta Isaías, todos esses homens e muitos outros que ainda não citei aqui, no Antigo Testamento eles tiveram essa palavra de sabedoria, ou seja, essa capacitação espiritual dada por Deus. Não de uma forma tão plena como foi no Novo Testamento. Já no Novo Testamento a gente vê essa palavra de sabedoria na vida do precursor de Jesus, João Batista, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos depois do Pentecoste, na vida do próprio apóstolo Paulo. Então, essas pessoas, elas receberam essa palavra de sabedoria como dom e administravam de uma forma correta, porque elas entendiam a questão da palavra ou desse dom de sabedoria. Então, a palavra aqui, nós queremos ainda falar sobre o tópico 3, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. É isso que a gente precisa entender. E em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então, a palavra de sabedoria, ela expressa fé, ela expressa ao mesmo tempo profecia, porque quando a gente fala de palavra de sabedoria, ela precisa ter
né, esse entendimento na questão da fé, porque para ela ser boa administrada, a sabedoria, quando se trata de fé, ela precisa entender, né, ou seja, andar de mãos dadas com o dom da fé. Já a palavra sabedoria também ela entra no quesito profecia, porque quando alguém vai profetizar, se tem ali o dom, né, de sabedoria, a sabedoria, como ela é vinda de Deus, ela vai, já de uma certa forma, antever, né, os desvios, se houver naquela profecia. Então, por isso que todos esses dons eles são importantes. É como se um fosse aí emaranhado com o outro, né? Então, por isso que todos eles têm que estar à disposição da igreja. Vamos passar para o segundo ponto da nossa lição. A palavra da ciência é o segundo ponto. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação. O Espírito acerca das revelações dos ministérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton. Segundo tópico, sua função. E o terceiro, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Então, nesse tópico, nesse segundo ponto, nós vamos aprender sobre esse dom de ciências, e a gente vai ver os exemplos, né, no Antigo Testamento, que, por exemplo, lá no capítulo 4, parece que de 2 Reis, no capítulo 6 de 2 Reis, que vai falar bem sobre essa palavra, né, do profeta Eliseu, que ele tinha ciência de tudo que o rei da Síria arquitetava, né, contra o reino de Israel, e ele ia lá e dizia ao rei de Israel: olha, se guarda de passar por esse e por aquele caminho, porque tem uma armadilha para você, né? Então a gente vê que esse era o dom de Eliseu, era o dom espiritual que o Espírito Santo capacitava ali no Antigo Testamento. O dom de discernir. Já o terceiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre discernimentos de número 1, onde vai explicar para nós, né, a questão da palavra, discernimento de espíritos, e nós vamos aprender, né, a etimologia dessa palavra nesse primeiro tópico. Vamos passar agora ao terceiro tópico, discernimento às manifestações espirituais. Eu creio que esse vai ser um dos tópicos mais abordados nessa lição, acerca dos discernimentos e manifestações espirituais. A nossa conclusão diz: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua Igreja dons de revelação para não cairmos na astúcia cilada do maligno. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.